batalhemos pelos céus, cantando vamos combater contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Tudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Boa noite, Tereza Moura. Os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se encontrar sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos a Jesus louvar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, Deus fiel. Esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Tu vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, carregando a sua cruz, você não vai conseguir. Eu tentei sozinho, mas quase me afundei. Com Jesus na minha estrada, e a vitória eu alcancei. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus.
de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender, Jeová. Deixa Deus te guiar. Boa noite, Deli. Boa noite, Osana K. Eni Braga. Glória a Deus. Sem a ajuda de Jesus, eu tentei sozinho e quase me enganei. Com Jesus na minha estrada, foi quebrada e a vitória eu alcancei. A paz do Senhor, Igreja do Senhor, Igreja do Senhor, aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor em Isaías 44, Isaías 44, que diz que agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. Boa noite, missionária Kátia. Seja bem-vinda. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Aleluia. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele que chamará do meu nome Jacó. Aleluia. Glória a Deus. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aleluia. Aqui o Senhor, Ele faz uma promessa. O Senhor faz uma promessa para nós. O capítulo 44, do versículo 3, quando Ele diz: porque derramarei água sobre o sedento
sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Uma promessa de Deus para nós. Uma promessa de Deus. Boa noite, Sueli Campo. Sedento pelo avivamento. Esse texto sagrado revela a promessa de uma grande efusão do Espírito sobre os sedentos. A água é um dos grandes símbolos do Espírito Santo. E Deus promete derramar o seu Espírito como uma chuva torrencial sobre a terra seca. É Deus atendendo a alma sedenta pelo avivamento. A água é o elemento indispensável. A água, a sobrevivência humana. A água representa a própria vida derramada sobre, aleluia, sobre uma terra seca. Deus promete derramar uma chuva torrencial do seu Espírito sobre a terra que carece de vigor espiritual. Essa terra somos nós. Nós precisamos dessa terra, dessa água para sobreviver. Porque quando ele diz porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Sobre a terra seca. É uma promessa de Deus para nossas vidas, o avivamento para a nossa alma. Mas só podemos encontrar essa água quando nós buscamos, procuramos matar a nossa sede, saciar-se dela. Isaías 21:14 escreve: sai com água ao encontro dos sedentos. Devemos levar água ao encontro do povo sedento. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. O salmista Davi falou. O Senhor, Ele promete atender ao povo sedento, dizendo: os aflitos, necessitados, buscam água, e não há. A sua língua se seca de sede. Ai, Senhor, Zeni Vicente. Aleluia. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio do vale. Só Deus, irmão, só Deus tem o poder de abrir rios no vale, no deserto. Só Ele, só Deus, mas ninguém abre. Tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. É promessa de Deus para mim e para a tua vida. Para mim e para a tua vida. O próprio Jesus estabeleceu uma conexão entre a água e o Espírito. A do Senhor Neuci Oliveira. No processo do novo nascimento. Do novo nascimento.
Então, quando ele diz que no capítulo 44, do versículo 3, que ele diz, porque eu derramarei água sobre os sedentos, os rios e rios sobre a terra seca. Essa terra seca somos nós. Precisamos ser regada pelo Espírito Santo de Deus. Mas para nós sermos regados, precisamos buscar, orar, dobrar os nossos joelhos. Nós estamos vivendo épocas que nós temos que estar com a nossa vida espiritual, os nossos joelhos dobrados, a atenção dobrada para o alto, para Deus. É voltarmos para o Senhor, nos dedicar à oração. Mas ele aqui faz uma promessa, ele diz, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi? Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, tu, Jessurum, a quem escolhi, porque derramarei águas sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. O Senhor fez uma promessa. Nós só ficamos com sede se a gente quiser. Mas se a gente quiser beber desta água derramada sobre nossas vidas, é só eu ir buscar. É só você ir na fonte e buscar essa água. Porque o Senhor, Ele é a fonte. Ele é a fonte, fonte que nunca seca. Está sempre jorrando essa água. E Ele ainda faz uma promessa. Ele diz que Ele vai derramar o Espírito. Ele diz, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por causa de você, quando você ora, busca a Deus, você está abençoando a sua família é abençoada, seus filhos é abençoado, seus filhos são abençoados. Pai do Senhor, Solange, Tereza Moura, de novo Tereza Moura, duas Tereza Moura que tem aqui. Tereza Moura entrou aqui logo cedo. Tem duas Tereza Moura. Vocês são bem-vindas, tá, Tereza Moura? Então, a água, ela tem a função de lavar. Ó, lavar, limpar e purificar. A água. Você observe bem que nosso organismo, ele precisa de água. Quando estamos resfriados, os médicos mandam que a gente tome bastante água. Então, nós precisamos da água. A água tem a função de lavar, limpar e purificar. E a água sempre aparece associada ao Espírito Santo no processo de pureza espiritual. Você está dando risada, Tereza Moura? Tem duas Tereza Moura, é a mesma. Meu Deus. Duas Tereza Moura são a mesma. Que bênção. É a mesma. Então, o Senhor promete derramar água pura sobre o seu povo
purificá-lo dos seus pecados. O Senhor promete lavar a imundícia dos filhos de Sião como com o Espírito purificador. Que bom que você tem 2 Facebook. Maravilha. Apóstolo Paulo afirma que fomos salvos mediante e lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. O escritor sagrado afirma que devemos nos aproximar de Deus com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Aleluia. Com água limpa. Glória a Jesus. Somente a água mata a sede do sedento. Somente a água. Da mesma forma, somente o derramar do Espírito consegue e mata a sede espiritual de um povo sedento pelo avivamento. Aí no capítulo 44, 6, quando ele diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Só tem um Deus. Só tem um Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? O Senhor Deus se apresenta para o seu povo como Senhor, Rei, Redentor, General, Princípio e fim de tudo. Único Deus. Uma das perguntas mais inquietantes que o homem faz é esta: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Nós adoramos Ele pelo que Ele é, não é isso? Nós não conhecemos Deus, nunca vimos Deus. A gente nunca viu Deus, mas sabemos que Ele existe. E sabemos que Ele é o nosso Deus e o único Deus. Nós sentimos Ele. Quando dobramos o nosso joelho, a gente dobra o joelho para orar, a gente sente Ele na nossa vida, mas nunca viu. Ele é invisível, mas Ele é real, Ele existe. Mas quem é Deus? Quem é Deus? Mas, por mais que os dicionaristas tentem encontrar uma definição de Deus, nunca acharão, nunca vai achar uma definição que responda esta pergunta de forma suficiente. Entretanto, a palavra de Deus nos traz vários nomes, atributos que nos ajudam a ter dentro do nosso coração uma definição de quem é Deus. Para cada um de nós, Deus é um. Deus é um. Ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador, conservador do universo. Esta é a definição clássica sobre Deus. Porém, Deus é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Quando nós lemos lá a palavra do Senhor lá em Coríntios, que fala Coríntios, acho que é Coríntios 12 que fala sobre os dons dos Espíritos, que ele diz que um é doutor, outro é... Um veio chamado para doutor, outro para pregador, outro para cantor, e vai falando, mas ele diz que o Espírito é o mesmo, é um só Espírito que atua em tudo.
em todos os sinais de maravilha, em toda a operação de maravilha. A palavra Deus tem a sua origem nas palavras latinas. Dei, ó Deus. Ó Deus. Deus é muitas vezes expressado como o Criador. Criador, o Senhor do universo. Deus também tem sido compreendido como sendo incorpóreo, um ser intangível, com personalidade divina e justa, a fonte de toda a obrigação moral, em suma, o maior existente. Então, para os filósofos gregos, Platão, ele é o começo, meio, fim de todas as coisas. É a metade ou a razão suprema. Suprema. A causa eficiente de todas as coisas, eterna, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia, tudo controla, é justo, santo, sábio, bom, absolutamente perfeito, começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei, justiça, a origem de todas as ordens, a beleza, especialmente a causa de todo o bem. Essa descrição foi aceita por muitos teólogos. Já para o teólogo cristão, Anselmo de Cantuária, o pai da escolástica. Deus é o princípio, o fim de todas as coisas. Ele existe antes, durante e depois de todas as coisas. Pois ele criou tudo, mantém tudo, permanecerá eterno, imutável, depois que todas as coisas tiverem seu fim. Em tudo se pode notar Deus, pois em cada criatura está uma inscrição do seu Criador. Ele criou todas as coisas existentes, as nossas realidades sensíveis e também aquela que nossa limitação sensitiva não é capaz de perceber. Somente sofre suas consequências. Tu estás inteiro por toda a parte. A tua eternidade é inteira, imperecível. Tu estás de tal maneira fora do espaço que não há em ti nem meio, nem metade, nem parte alguma. Tu és misericordioso, porque é sumamente bom, porque és sumamente justo. Deve-se admitir que és verdadeiramente misericordioso, porque é sumamente justo. Portanto, tu és justo conforme a tua natureza. O Deus justo, benigno, tanto ao castigar como ao perdoar. E tu não és apenas aquilo de que não é possível pensar nada maior, mas é também tão grande que supera as nossas possibilidades de pensar-te. Já dizia o profeta Isaías, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então, essa é a descrição de Deus. Porque quando ele diz no versículo 6 de 44, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor,
o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não há Deus, só tem Ele. Pode inventar outros deuses. Ontem mesmo eu preguei aqui sobre Jeroboão, que adorava deuses, né? Mas o juízo de Deus foi em cima dele. Mas ele só tem Ele. Nós só precisamos adorar Ele. Ele foi que nos criou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. Então nós devemos adorar este Deus grande, forte, poderoso, digno de adoração, né? Digno de adoração. Então, Ele é o nosso Deus, o nosso Redentor. Ele nos fortalece. E o mais importante desse texto é que ele fala que as bênçãos sobre os teus descendentes. Por causa de você, os seus descendentes são abençoados, seus filhos são abençoados. A sua família é abençoada, o Senhor dá livramento à sua família. O Senhor corta os laços na vida dos seus por causa da sua oração. Por isso que é importante você orar. É importante. Eu sempre estou convidando as irmãs ali no grupo Jardim de Oração e Cura. Eu estou sempre convidando as irmãs a orar, fazer oração, porque nós precisamos orar. Orar, irmã. Irmã, se você não orar, a sua vida, ela fica estacionada. A sua vitória, ela fica estacionada. Então, é preciso orar. É preciso você buscar a Deus. É preciso nós dobrar os joelhos. E eu sempre estou ali convocando as irmãs a orar. A orar. Quando você lê o Salmo 91, que é um salmo bastante conhecido, bastante, até você, de tanto você ler ele, você decorou ele. Eu leio ele todinho, sem precisar olhar para ele. Porque a gente lê tanto ele, que ele é um salmo que é voltado para a situação que nós vivemos. Porque quando ele fala a segurança daquele que se refugia em Deus. Se você se refugia em Deus, você tem segurança. Você está seguro. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aleluias. Então, quando a gente pega ele para ler, aí você lê ele e você fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aí você diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Então, o título, ele já diz: a segurança daquele que se refugia em Deus. Se você está se refugiando em Deus, você tem a total segurança de Deus. Você tem a garantia de Deus.
porque você está se refugiando nele. Você está dedicando a sua vida nele. Mas, senhor Thelma, então, porque ele, Deus, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele tem esse poder. Mas por quê? Porque você buscou a segurança nele. Você buscou refúgio nele. Então, ele diz, porque ele te livrará, ele te livra. O capítulo de Isaías 44, 3 que eu li, diz o quê? Que o Senhor, ele nos abençoa e ainda abençoa os nossos descendentes. A nossa descendência, elas são abençoadas por você, por causa de você. Pela sua oração, os seus descendentes são abençoados. Aí ele diz, ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro. Então você está com a proteção de Deus. Você é um protegido de Deus. Porque essa palavra aqui, ela não mente, ela é verdadeira. Essa palavra aqui é a nossa bússola, ela nos guia, nos orienta. Você não tem como ficar turbado com nada, porque você lê a Bíblia, você medita na Bíblia, você busca a direção de Deus para tomar qualquer atitude, qualquer direção. Então ele diz, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Aí ele diz, não temerá espanto noturno. Lá no capítulo 44, ele diz, não temas, ó filho de Jacó, filho de Israel. Ele está dizendo, não temas. Não temas. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. A mortandade está aí assolando. Mas você está orando, o Senhor está lhe protegendo, o Senhor está guardando sua casa, o Senhor está guardando a sua família. O Senhor está dando livramento, se você está orando, se você está buscando o Senhor. Aí ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos de livramento o Senhor está dando, dá à sua família, dá aos seus filhos, dá ao seu marido, à sua família, à sua parentela, por causa da sua oração. Então, a importância da oração. Precisa orar, precisa buscar o Senhor. Tem que orar, gente, tem que orar. Aí vocês vão dizer, essa missionária só fala em oração. Mas é a oração que faz você vencer todas as coisas da sua vida. É com a oração que você consegue chegar aonde você quer chegar, mas é pelo poder da oração. Quando Jesus diz na sua palavra, sem mim, nada podeis fazer. Se a gente não for a Jesus, a gente não faz nada, a gente pode tentar até igual aquele hino que eu botei aqui, não tente sozinho, você não vai conseguir, sem a ajuda de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, mas para nós alcançarmos a nossa vitória, nós precisamos orar.
orar, precisamos orar, temos que orar, precisamos orar. Porque é na oração que nós somos vitoriosos. Quando Neemias, o primeiro capítulo de Neemias, quando ele diz que Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus. Olha, Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus. Vocês sabem o triste estado que o mundo está passando. O que é que você tem que fazer? Orar a Deus, para Deus te livrar, para Deus livrar os seus, para Deus livrar a sua família. A Bíblia diz que aqui em Neemias capítulo 1, diz, olha, e disseram-me os restantes que restara do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Neemias foi avisado. A palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Susá, a fortaleza, que veio Ananias. Ananias veio, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus. Neemias, ele perguntou a Ananias e alguns irmãos que vieram com ele de Judá, e perguntou: quem escaparam? E quem restaram do cativeiro acerca de Jerusalém? E disseram-me: o restante que escaparam, que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fedido, e as suas portas queimadas a fogo. A senhora Macileia, a fogo. Sucedeu que, ouvindo esta, Neemias está dizendo, sucedendo que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele se compadeceu daquele povo que estava lá no cativeiro, na miséria e no desprezo. Neemias, nós, seres humanos, nós devemos se compadecer quando souber que tem alguém pede oração. Dobre o seu joelho, ora a Deus, interceda pela pessoa. Ainda que você não veja o resultado como você desejou, mas saiba de uma coisa, que você orou. Eu estava orando por um casal, a semana passada, orando por um casal que me pediram para eu orar, que ele estava de Covid,
e estava muito mal, entubado. Eu comecei a orar por aquele moço. Comecei a orar. Só que ele veio a óbito. Ele veio a óbito. Deus fez a vontade dele. Amém. Mas a minha parte eu fiz. Eu acredito, irmão. Eu acredito. Vocês podem não acreditar, mas eu acredito. Aonde há um clamor, aonde há uma oração, com sinceridade, diante do Senhor, eu acredito que Deus faz alguma coisa por aquela alma, por aquela vida. Porque há um clamor. Houve uma intercessão. Ainda que a pessoa não era um cristão, mas nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para, com o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza disso, que Ele se comunica com aquela pessoa ali em espírito, aquela pessoa mesmo que esteja ali em coma, entubado, mas eu acredito que o Espírito de Deus visita ele, conversa com ele ali. E aí você vai lá para a palavra, quando a Bíblia diz que o céu, naquele grande dia, vai ser dia de surpresa. Quem você pensava que estava lá não vai estar, e quem você pensava que não estava vai estar. Entenda esse mistério. Entenda esse mistério de Deus. Salvação é uma coisa que nós não devemos julgar. Não devemos julgar. Porque a gente não sabe, na hora da partida, o que Deus faz com aquela vida, com aquela alma. O dever meu e seu é orar. Neemias, quando ele soube que aquele povo estava lá em miséria e desprezo, o que ele fez? Ele orou, ele se assentou-me, como ele está dizendo, assentei-me, chorei, lamentei. Por alguns dias estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, a casa de meu pai, pecamos. Essa foi a oração de Neemias. Aqui era uma oração de súplica, uma oração de arrependimento. Irmãos, tem um dizer na Bíblia que diz que o coração do homem, ele é enganoso. Mas também diz que só Deus conhece o coração do homem. Só Ele tem o poder de passear dentro do nosso coração. Só Deus. E nós não sabemos, irmãos, de Deus, o que passa no mundo espiritual, na vida da pessoa
que está ali entubado, em coma. Nós não sabemos o segredo daquela mente daquele ser humano entre Deus e ele. É um mistério que não cabe a nós julgar, não cabe a nós julgar e nem pensar. O que se passa ali entre Deus e o homem, o conserto, o arrependimento entre Deus e o homem, só Deus é quem sabe. Não cabe a nós julgar. Deus, ele não nos chamou para ser juiz. Deus nos chamou para fazer como Neemias fez, se compadeceu daquele povo que estava em misérias e em desprezo. Foi a atitude de Neemias. E ele ainda disse: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Mas ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre vós, entre os povos, e vos convertereis a mim. Guardarei os meus mandamentos e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados no cabo. Farei que os nossos rejeitados estejam no cabo do céu. E de lá que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Aí nós vemos esse texto de Neemias. E ele diz aqui: ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então eu copeiro do rei. Esse Neemias era copeiro do rei. Aí quando a gente leu lá em Isaías 44, né? Isaías 44, quando o Senhor, ele faz uma promessa, quando ele diz: porque derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. A promessa, você vê, ele está falando aqui que ele vai derramar água sobre os sedentes. Neemias estava clamando por aquele povo que estava lá na miséria, em miséria e em desprezos. Mas ele estava clamando, pedindo ajuda ao Senhor, buscando socorro dos céus. E esse é o nosso dever, igreja, é buscar a Deus, interceder. O nosso dever é interceder. Por isso que eu estou sempre falando lá no grupo Jardim de Oração e Cura, aquele grupo que eu tenho lá, que as irmãs orem, interceda pelos pedidos de oração. Ore, irmã. É bom você orar um pelos outros, ouvir os áudios de umas da outra,
quando coloca assim aquela mãozinha lá, indicando, eu sempre alertando, a irmã, a missionária Alzeni Vicente, ela está sempre lá dizendo, irmãs, vocês olhem, você coloca a mãozinha, faça um pedido de oração, não escreva tanto no grupo, faz o pedido por áudio, coloca lá aquela mãozinha que deixar que a gente vai abrir. Porque quando coloca a mãozinha, é um sinal de alerta. Alguém está precisando de socorro. E ela está sempre lá chamando a atenção nessa parte no grupo. Quando eu escrevo, é que eu chamo a atenção para que as irmãs, chamando a atenção das irmãs para ler o que eu escrevi ali. Então, nós precisamos orar. O segredo é orar, interceder. Eu pedi lá no grupo oração pela a menina, a nenenzinha de 8 meses, a Sara. Eu vi muitas irmãs ali intercedendo por ela. A Sara já está bem. É porque o meu zap, esse zap esse aparelho que eu estou aqui falando com vocês, é o aparelho que tem os grupos. E o outro grupo, que é onde está a Sara, é outro aparelho. É diferente desse que eu estou falando com vocês. Senão eu ia mandar para vocês a fotozinha dela para você ver. Ela já está sem nenhum aparelho. Já tiraram os aparelhos todos. Os médicos já suspenderam a medicação dela toda. Ela já está no quarto, só aguardando agora para ir para casa. Mas sabe o que foi isso? Foi o fruto das orações. Foi muita oração. Foi oração em peso pela vida daquela criança. E Deus respondeu a oração. Deus não rejeita a oração. Porque Deus tem propósito na vida daquela criança. E ela está lá, alegre, brincando, lá dentro do hospital. Hoje a mãe dela botou lá, disse que ela já está dando trabalho para as tia. Ela tem 8 meses. Mas quando eu vejo a foto daquela criança, eu me alegro de ver o milagre que Deus fez. Aquela criança, ela morreu. Ela teve parada cardíaca, ela precisou tomar sangue, muito sangue. Ela abriu o peito, tirou o coração, operou o coração, botaram outro coração. E Deus fez um milagre na vida daquela criança. Quando eu vejo as fotozinhas dela, eu disse, meu Deus, Tu és tremendo, a oração, ela move o coração de Deus. Então, igreja de Deus, precisamos orar. Orar. Eu gosto da oração. Por isso que eu prego e eu só falo em oração. Eu prego, só falo na oração. Eu posso pregar qualquer texto, mas eu coloco a oração no bolo. Porque é a oração, eu tenho vivido experiências por causa da oração. Por causa da oração. É a oração. É porque é da oração que eu estou aqui. É por causa da oração que vocês estão aí. É a oração. É a oração. Precisamos orar. E quando a palavra de Isaías lá, ela fala, Isaías 44, 3, que foi o primeiro texto que eu trouxe hoje da palavra de Deus, primeira mensagem, quando ele diz que ele diz, porque derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca. A terra somos nós.
Tem muita terra seca por aí, precisando ser regada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa beber a água do Espírito. Aleluia. Terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que promessa, irmã. Se você está orando pelos seus filhos, continue orando. Se você está buscando pela salvação do seu esposo, continue orando. Se você está orando pela sua parentela, continue orando. Continue orando, porque o Senhor está te fazendo uma promessa, Ele vai derramar a bênção sobre os teus descendentes. Quem é que são os seus descendentes? Os seus descendentes são os seus filhos, seus netos, seu bisneto, sua família, sua parentela. Mas você precisa orar. Orar. É na oração. Oração, obediência, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. É preciso ter um relacionamento com Deus sincero. Não tente enganar Deus, porque Deus ninguém engana. Ele conhece tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ainda que você pense que Ele não está vendo, mas Ele está vendo, porque Ele mesmo diz aqui na palavra. Você vê que Amã estava fazendo o quê? Uma forca para matar quem? Os judeus, Mardoqueu e os judeus. Ele estava crente, abafando, como diz o povo do mundo, aquela forca, e ele ia matar os judeus com Mardoqueu. Mas Deus estava vendo tudo, porque Ele vê tudo. Tudo que está acontecendo mundialmente, Deus está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo seu choro, Ele está vendo sua tristeza, Ele está vendo seu sofrimento, Ele está vendo sua aflição, Ele está vendo se você está orando ou não está, se você está se dedicando a Ele. Tudo Ele vê. Tudo Ele está vendo. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Refúgio, você busca refúgio em Deus. É a segurança daquele que se refugia em Deus. Se você está se refugiando em Deus, você tem a segurança de Deus, porque você tem a promessa. Você vai lendo o Salmo 91 todinho, você vai vendo as promessas que Ele vai te fazendo. Por quê? Porque você procurou a segurança dEle. Você buscou a segurança dEle. Se você buscou a segurança dEle, você vai estar seguro, você vai estar habitado, vai estar sustentado, você vai estar sobre a proteção dEle. Mas quando Ele diz lá no versículo, é o capítulo 91 do Salmo 91, aí o verso 15, aí Ele diz o quê? Ele ficará e eu lhe responderei. Ele está dizendo para você que Ele vai livrar você da peste perniciosa.
Ele está dizendo para você que, para você não temer espanto noturno e nem seta que voe de dia. Ele está dizendo que ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Tudo isso ele está dizendo. Ele está dizendo que ele vai te cobrir com as suas penas debaixo das suas asas, que é as asas deles, né? Ele está dizendo porque que somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Ele está dizendo. Ele está dizendo aqui porque aos seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele está dizendo. Aí ele vai dizer, ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Ele está falando. Ele vai estar dizendo, você vai pisar o leão, você vai pisar o áspide, vai calcarar os pés, o filho do leão e a serpente. Aí ele vai dizer, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Alto retiro porque você conheceu o nome. Você reconheceu ele como Deus da segurança da sua vida. O Deus da segurança da sua família. Mas aí ele está dizendo assim, ele me invocará, vocês vão me invocar para ter essa proteção toda que ele te prometeu. Ele diz, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E diz, dar-lhe de abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. É uma promessa do Senhor. Mas você precisa invocar. Invocar-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ele diz na sua palavra, invoca o Senhor no dia da angústia. Quando você se sentir angustiado, não fique murmurando, não fique reclamando. Olha o que foi que Neemias fez. Quando ele soube, pela boca de Ananias, que ele disse, olha, meus irmãos e alguns de Judá, eles estão lá no cativeiro. Eles estão lá no cativeiro. Eles estão lá na miséria. Estão desprezados. Foram desprezados. Aí o que foi que Neemias fez? O que é que a Bíblia diz? Ele diz que quando ouviu aquelas palavras, ele se assentou. Ele se assentou. Ele chorou. Primeiro ele se assentou. Aí depois ele chorou. Aí lamentou. Ele se lamentou. Como pode? Meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? Aí Deus vai. Aí ele vai. Por alguns dias. Aí ele foi fazer o quê? Ele foi orar, ele foi jejuar perante o Deus dos céus. Quando você ora ao Deus dos céus, quando você busca o Deus dos céus, pode ter certeza, com toda convicção desta palavra, o Deus do céu, ele vai fazer alguma coisa por você. Você não sabe o que, mas ele vai fazer. Ele vai lhe dar uma saída. Ele vai lhe dar uma orientação, porque ele é Deus. Aí lá no Salmo 91, ele diz o quê? O que é que ele diz? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Ele tem que vai livrar. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele vai me invocar, vocês vão me invocar, eu vou invocar. Vai invocar e eu responderei.
Ele vai responder. Ele vai livrar. Ele vai nos livrar. Mas precisamos invocar. Tem que invocar, gente, o nome do Senhor. Tem que invocar. Não pode deixar de não invocar. Quando você lê lá em Oséias 6, ele diz que vinde, ó, ele tá convidando eu e você. Ele está dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele está permitindo tudo isso nós passarmos, essa aflição, porque nós não temos sossego, ficamos preocupados, queremos ir para a rua, não vamos sossegado mais para a rua, devido a tanta coisa acontecendo, os hospitais lotados. Hoje mesmo eu soube a notícia de uma irmã, que a gente andou junto, trabalhou junto. Ela morreu hoje de Covid. Então, irmão, nós temos que estar muito ligados com Deus, gente. Ela morreu hoje de Covid, trabalhou com a gente aqui na igreja, na frente da oração. Morreu hoje. Então, nós precisamos orar. O Senhor, Ele está dizendo, Ele nos sarará. Ele nos pedaçou, estamos despedaçados porque nós estamos passando essa aflição. As igrejas estão restritas. Não se pode mais fazer um evento, fazer uma festa, chamar pregador para ir pregar, agendas canceladas por causa desta pandemia. Nós temos que ficar abrigada do Senhor, até que passe essa calamidade. E ele diz aqui, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele mesmo vai sarar essa terra. E fez a ferida e a ligará. Muitas terras feridas, mas o Senhor vai sarar a terra. Essa terra somos nós. Depois de 2 dias nos dará vida. E ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. Será a sua saída. Ele e a nós virá como a chuva. E como chuva seródia, porque rega a terra. O Senhor sempre falando desta terra. A terra é você. A terra somos nós. Quando ele diz lá em Jeremias, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra de Deus. Guarde a palavra do Senhor. Busque a palavra de Deus. Ore a Deus. Orar sem cessar. Orar sempre, sem desfalecer. Buscando sempre o Senhor em oração. Intercedendo pelos seus descendentes. Não deixe de orar. Não murmure. Não reclame, somente ore. Peça a Deus a direção. Peça a Deus a direção, a orientação.
Enquanto você para ficar reclamando, se lamentando, as suas bênçãos ficam retidas. A Bíblia conta de Jó, que Jó passou por tanta coisa, mas não murmurou. Então busque o Senhor, peça a Deus a ajuda dos céus para a sua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel. Deus é fiel para dar vitória à sua amada igreja. Ore a Deus. Está enferma, está doente, busque o Senhor. O Senhor, Ele tem poder para curar. Ele cura. O Senhor cura. Ele cura. Deus é poderoso para curar, para sarar essa terra, para sarar aqueles que estão ali entubados. Mas interceda por eles, ore por eles, dobre seu joelho. Dom real, Deus despertou, dom de curar toda doença, Deus sarou e sara ainda, vai sarar. Oh Jesus, oh não falhou, nem vai falhar. Oh que riqueza divinal, eu gozo já, ofere luz, por visões, triunfal, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, é surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, igreja, fé em Deus, que Jesus, Ele vai te curar, te curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já. Oh, amachore cantaraba namassobias. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, visão triunfal. Mas gozarei com meu Jesus. Alamante, eu não gostou, pegue a saia. Aleluia. Glória a Deus. De que sofreis? Jesus está perguntando para você nesta noite. De que você está sofrendo? Do rins, do pulmão, de febre, gripe, ou coração, de tosse, nervo, lesões, de pele, dente, defusão. Sararei, sararei, sarareis, pelo poder da oração. A oração é o ponto, é a chave da tua vitória. É a oração.
oração, igreja. É a oração. Sararei, sararei. Sararei pelo poder da oração. Oh, alamante, eu me canto na bassuba negaçai. Alamanoba que me na bassuba canto. Oh, alamante, o ide pra Sérvia, sude panaga, sude canto. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus santo e bendito, Pai. Amado Deus de misericórdia e de poder, Senhor. Tu és o nosso Deus, o refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra ela atrapalha. Ela atrapalha você ver as maravilhas de Deus. A pedra, tira a dúvida. Tira a pedra do teu caminho, a dúvida. Tira a capa, vamos tirar a capa. Está atrapalhando. Para que nós possamos ver as maravilhas do Senhor. Mas você só vai ver isso pelo poder da oração. Ó, que riqueza divinal. Eu gozo já por fé e luz. Alabaxu, canto na baixéria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Aleluia. Glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nemegue, subnega, subes. Grande Deus de poder e glória, Senhor. Aleluias. Que maravilha, Senhor. Nós temos a certeza de que Deus, Ele está nos contemplando agora. Aleluia. Ele está nos vendo agora. Ele está vendo o seu coração, a sua necessidade. Ele está dizendo, quando a doença em nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para num minuto nos curar. Oh, alamante, nega, severca, sai, nega, súbia. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Lamante, homem que me deverá, me sob canto. Oh, glória, aleluia. Vamos orar nesta noite. Vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos que passamos aqui meditando na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela não falha. Se o Senhor te fez promessa que vai salvar os seus descendentes, Ele vai salvar. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Não há mal. Não há mal que Deus não cure. A serenidade na voz de Deus. Não há mal. Aleluia. Não há mal que Deus não cure, igreja de Deus. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. E nós vamos orar nesta noite. Vamos orar com a Tereza Moura, Débora Silva, Carlos de Vilaste, Jéssica, Cícero, Deliviana, Eni Braga, Rosana Carlos, Suzane de Campos, Armando Santo, Tati Silva, Aline Rodrigues, Missionária Kátia, Lindalci, Andréa Maraco, Renato Maraco, Andréa Maraco, Henrique Maraco, e guardado por Deus, Alzini Vicente, um tempo especial, Nesse Oliveira, pede oração pelo filho Gabriel, Solange Santo, Fátima Correia, Rosilene,
Marcileia Jordão, Elza, Fátima Araújo, Francisca, Silvio. Vamos orar nesta noite. Oh, glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Senhor, as tuas servas, os teus filhos. Aleluia, que parou nesta noite para ouvir a tua palavra, Senhor. Tu és o Deus supremo, Deus verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que renova, o Deus que transforma, o Deus que dá vitória à sua igreja. Me respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que nós sabemos. Aleluia, oh glória. Toma nas tuas mãos a família dos teus servos, a nossa família, nossos familiares, Senhor. Senhor, visita os hospitais agora, o leito de dor, aqueles que estão entubados, Senhor, visita agora, Deus. Faz um milagre, Senhor. Oh glória, trabalha, Deus, e move as águas, para que o teu povo venha receber vitória. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo. Ele é poderoso. Glória. Glória, glória a Deus. Alabachou. Brinaguiaçu. Eneguessai. Oh, meu Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja. E dá vitória nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, de que sofreis dores por maus, de febre e gripe, o coração, de tosse e nervos, ou lesões, de pele e dente, deflusão, sarareis, sararei, pelo poder da oração. Oh, que riqueza divina, eu gozo já com fé e luz, por visões triunfal, mas gozareis com meu Jesus. Aleluia. Olha, irmãs, eu estou com quase 6.000 seguidores no Facebook. E que esses 6.000, pelo menos a metade, entrasse lá no meu YouTube, onde meu esposo coloca meus vídeos de pregação, e desse lá um joinha lá. Seria bom se vocês abrissem lá o Facebook, o YouTube, e desse lá um joinha somente, acabou. Porque eu tô com quase 6.000 seguidores no Facebook, por essas mensagens que eu venho pregando. E todo dia tem um monte de gente pedindo solicitação de amizade para entrar. Então eu gostaria que vocês compartilhassem e visitassem o YouTube da missionária Ereni Amaral. No nome de Jesus, conto com a ajuda de vocês, compartilha essa pregação, canal de YouTube da missionária Ereni Amaral. Compartilhe,
Semeia a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus. Eu já falei aqui, eu aqui não paro para estar entregando visão nem revelação. Aqui eu prego a palavra. Aqui eu ensino a palavra. A palavra aqui é pregada, porque é a palavra que Jesus manda eu pregar. Ele diz: pregue a minha palavra, semeie a minha palavra, e eu obedeço a Deus. Deus me dá, eu tenho um dom que Deus me deu, o dom da profecia, o dom da visão, da revelação. Mas eu prego a palavra. Eu não fico na internet entregando visão nem revelação, profetizando. Eu prego a palavra, porque foi a palavra, foi a ordem que eu recebi do meu Deus para pregar a palavra. Então, por essa palavra que eu tenho pregado, venho pregado, eu já estou com quase 6.000 seguidores aí. Mas eu prego a palavra do meu Deus. Eu prego a verdade. Eu não prego aqui conversa fiada. Eu não prego mentira. Eu não invento. Eu prego a Bíblia, o que está dentro da Bíblia. Eu uso a palavra, a bússola para nos orientar. Eu ensino a palavra. Eu gosto de ensinar. Já fui professora de escola dominical há muito tempo. Então eu prego a palavra. Busque a palavra. Lê a palavra de Deus. Lê a palavra do Senhor. Semeie esta palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. A partir da 1:30 estaremos aqui. Pregando mais a palavra de Deus. Porque é a palavra. A palavra que liberta. A palavra que transforma. É o Espírito Santo, pela poder da palavra, que convence o homem, o pecador. Com palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará por ti. Alento nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Deus está cuidando de ti, igreja. Deus está velando de ti, porque é promessa, é a palavra de Deus. Ele está velando por você. Ele está velando pela sua vida, pelos seus filhos, pelos seus familiares. Ele está velando por você. No nome de Jesus, Ele está velando, porque Ele é o Deus que vela pelos seus, pela sua igreja. Em nome de Jesus, boa noite. Até amanhã, minhas lindas. Até amanhã, Jesus te ama e eu amo vocês também, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Magda, um beijo, Magda, Marciléia Jordão, Thelma, um beijo no
coração de vocês, Suzaneide. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo, Solange. Que Deus tome cada uma na palma da tua mão, tá? A nossa irmã Tereza. Um beijo, minhas amadas. Até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver.